Olá! Hoje nós temos a nossa quinta aula, onde nós vamos falar sobre meu filho tem um amigo imaginário. Como eu lido com isso? Isso é um tema de muita controvérsia, porque se você for falar com algumas vertentes, como principalmente a vertente emocional e de desenvolvimento da criança, você vai ver que muitas pessoas vão defender que isso é inofensivo. Pode parecer inofensivo, mas não é. Por quê? Porque qual é o problema que a gente tem aqui? A Bíblia nos alerta que nós precisamos ser vigilantes e cautelosos e cuidadosos com tudo o que nós permitimos entrar em nossas casas e no coração dos nossos filhos. Lá em Efésios 4:27 fala sobre isso, em 1 Pedro 5:8 fala sobre isso. E a gente tem que lembrar um pouquinho do que foi na última aula. Então, se você não assistiu a aula sobre discernimento, volta ali pra gente começar esse tema, tá bom? Porém, a gente precisa lembrar que nós não estamos numa luta contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades. O que isso significa, Juliana? Isso significa que o diabo está o tempo todo tentando impedir que você e a sua família vivam os planos do Senhor. E os seus filhos também são alvo. Você é aquele que foi colocado por Deus para protegê-lo. Então, vamos entender um pouquinho que emocionalmente, um amigo imaginário, ele entra na vida da criança no momento de... como é que eu posso dizer isso? No momento de... onde a criança não tá bem. Momento de fraqueza da criança, tá? Onde houve uma ferida. Normalmente é uma ferida emocional ligada a crianças da escola ou relacionamentos onde a criança não conseguiu, né, desenvolver-se, ou mesmo dentro da família. Então, está ligada a uma ferida, a algo da criança que ela precisa reconhecer, algo que precisa ser curado nessa criança, tá bom? Qual que é o problema disso? Muitas crianças, sim, existe um nível que é saudável, que é bem pouco, para ser bem sincera, que se refere à imaginação da criança. Então, é um nível onde você vê essa criança falando sobre esse amigo imaginário em história que ela tá fazendo em brinquedos. E não como alguém que estivesse ao lado dela, conversando com ela. Ok? Por que a gente fala do perigo disso? Porque, mesmo que comece dessa forma, se há essa ferida na criança, há uma brecha emocional e também uma brecha espiritual, porque o diabo usa muito das nossas emoções para nos atacar, para nos impedir. Eu sou muito a favor mesmo de terapia, de você procurar um psicólogo e ser acompanhado por um psicólogo cristão, tá, gente? Porque o diabo usa muito das nossas emoções para nos paralisar. E nós não devemos deixar que isso aconteça. E desde a infância isso acontece. Porque se nós estamos nessa luta, essa realidade espiritual está sempre ao nosso redor. A Bíblia diz como um leão que ruge ao nosso redor. O diabo quer nos devorar. Mas não é assim. Porque o nosso Deus é o leão de Judá que venceu todas as batalhas. Ele é o rei. E Deus nos criou com uma alma viva que é para relacionamento. Relacionamento com Ele e relacionamento entre os irmãos, entre nós. E é por isso que quando há uma brecha, há uma ferida, que é uma ferida, né, emocional, que é uma brecha para isso. E aí, eu preciso te lembrar um pouquinho de como as outras religiões trabalham. Religiões... tem que cuidar um pouquinho por causa do YouTube, tá, gente? Religiões que trabalham na questão, por exemplo, de espiritismo, na questão de... o espiritismo e eu acho que é Umbanda. Que eles entregam para as crianças guias. Esses guias, eles se comportam como amigos imaginários das crianças até que elas cresçam e assumam esse guia, entendam que é um guia no caminho dela. Você acha que isso acontece se o diabo já tem pessoas mandadas só para fazer isso com as crianças? Você acha que o diabo não tenta também colocar nas nossas crianças seus agentes disfarçados?
de amigos, para que essa criança consiga ser influenciada? Gente, eu sei que você pode falar pra mim, Juliana, você tá falando uma coisa muito distante. Não tô. Já lidei com alguns casos de amigos imaginários aqui. E não é... A gente não fala sobre isso, tá? Se você for assistir o vídeo sobre discernimento e sobrenatural lá do Ministério Infantil, você vai ver que eu falo pra eles com todas as letras. Vocês não vão falar nada pra ninguém. Só pro pastor de vocês. Por quê? Porque o diabo, ele tenta fazer essas coisas pra envergonhar as pessoas. E nós não queremos envergonhar as pessoas. Nós queremos que as pessoas sejam salvas, libertas e que amem ao Senhor. Seja crianças, adultos, famílias, idosos, jovens, todos. Então, você não vai falar, você não vai ouvir muito o Ministério Infantil dessa igreja falando nada sobre isso. Porém, você como pai, você tem autoridade para barrar tudo isso. Então, como acontece? Começou com a ferida emocional, começa como algo saudável, que mesmo a psicologia defende em alguns pontos. Mas, porém, isso é uma brecha. Então, a maior parte dos casos começa com algo natural, que em breve começa a evoluir para algo onde a criança está sempre com esse amigo. E esse amigo começa a dar direções para a criança do que ela fazer. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, não mais uma pessoa da nossa igreja, mas um casal que eu acompanhei aqui no estado de São Paulo. Uma mãe, ela veio falar comigo que a filha dela nunca tinha ouvido funk. Porém, ela encontrava essa criança no quarto, criança assim, de 6, 7 anos, tá? Com roupas pequenas, dançando como se fosse funk. E ela começava a perguntar pra criança, mas como que você tá fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Fala, minha amiga que me ensinou. E ela achava que era alguém da escolinha, alguém que, enfim. Até que um dia, ela falou assim, mãe, a minha amiga tal pode dormir aqui? E a mãe falou assim, tá filha, tá. Tipo, sabe quando você não pensa nada, assim, na hora, sabe? Vamos falar com a mãe dela, sabe? Deixou um negócio assim. Só que quando ela deixou ali, essa menina começou a passar aquela noite conversando no quarto. E, opa, como assim? Entende? E aí até essa criança entender que não era amiga dela, que não era real, que aquilo era algo que o inimigo estava usando, que as ações que ela estava tendo não eram dela, que ela não podia ser influenciada dessa forma. Foi um processo muito longo, de algo tão simples, não é? Então, são manifestações disfarçadas para enganar as crianças, porque as crianças, nesse ponto, precisam ser protegidas. Então, o que você faz? Você ora. Se você vê essa criança, uma criança falando de uma forma, dessa forma, você começa a discernir o que está acontecendo. Eu tenho algumas ligações, assim, algumas vivências no Ministério Infantil, tá? Não como mãe, né, mas no Ministério Infantil. E alguns casos acontecem, e eu vou falar pra você, mãe, você tem autoridade, você pai, você tem autoridade na sua casa. Então, se isso começou a acontecer com a sua criança, você tem a autoridade para chegar e expulsar. Algumas crianças começaram a chegar, faz tempo já, com amigos imaginários. E eu comecei a perceber que as ações daquela criança, 2 crianças eram, durante o culto não vinham delas. Até que um dia, eu cheguei para essa criança. Eu falei assim, os seus amigos vão ficar para fora. Essa criança ficou muito brava. Eu falei, os seus amigos não podem entrar aqui. Eu sou autoridade nessa sala e eles não podem entrar aqui. Naquela noite a criança ficou tranquila e a gente pôde ministrar essa criança. A mãe logo voltou pra mim e falou assim, o que aconteceu que meu filho tá tão tranquilo? Eu falei, aí vamos conversar agora, mãe. Vamos conversar agora, aconteceu assim, assim, assim. Então, expulso na sua casa, tá tudo certo. E a gente tem que entender que a gente não pode dar tanta ênfase pro diabo. Eu não tenho essa visão, tá? Então você não vai me ver falando muito do diabo nessa aula. Essa foi a única aula que eu quis focar um pouquinho nessa questão, pra entender, explicar pra você, mãe e pai, como isso acontece. Porém, eu tenho uma opinião.
que é uma opinião bíblica. Onde a presença de Deus está, nada mais pode ficar. O problema não é a presença do diabo. O problema é a ausência de Deus. Essa é a frase da minha mãe. O problema é a ausência de Deus. O que isso significa? Você não se assuste com essa aula pensando, nossa, agora eu preciso ficar controlando meu filho em tudo que ele tá falando, tudo que ele tá fazendo. Não, não. Enche a sua casa da presença de Deus. Que a sua casa seja um lugar cheio de louvores. Que a sua casa seja um lugar onde você ora o tempo todo, onde você conversa com a criança, quando você observa a criança, onde você consegue cuidar dela, onde você consegue mostrar Deus na vida dela. Porque o Senhor é o Deus que cuida de nós, que nos protege. Ele é o Deus. E Ele vai fazer o melhor para tua família. Ele vai cuidar dos seus filhos. O teu papel é fazer com que a sua casa seja cheia da presença de Deus. Você vai orar pelos seus filhos, declarando a presença de Deus sobre eles. E você vai ensiná-los que o melhor amigo que eles podem ter é Jesus. E que Jesus é aquele amigo que nunca vai abandoná-los, que sempre vai ajudá-los a chegar no melhor lugar, a ter as melhores escolhas, porque Ele é Deus, Ele é o melhor. Amém? Queridos, essa aula também não foi muito longa, mas se você tiver dúvidas, você pode colocar aqui embaixo. No material complementar, eu coloquei alguns livros que você pode estar lendo, alguns artigos, se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, certo? Que Deus te abençoe e nós voltamos amanhã com mais uma aula para te ajudar a formar uma geração de heróis. Tchau, tchau!